Vamos, mais uma quarta-feira, mais um estudo bíblico, e estamos nestas quartas-feiras, agora no mês de julho, falando sobre missões. E o pastor Márcio Júnior tem se detido exatamente nas viagens de Paulo. Foram viagens abençoadas e ele está trazendo o assunto, discorrendo muito bem. Então participe, aproveite e não deixe de participar. Deus continue abençoando vocês. Fiquem com agora o pastor Márcio Júnior. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É um prazer estar aqui novamente com vocês nesse nosso segundo dia de estudo bíblico sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Um tema tão importante, tão rico, presente no livro de Atos dos Apóstolos e que nos mostra o caráter missionário de Deus, do Espírito Santo de Deus, descrito no início da igreja e que continua vivo até hoje. Então, como vocês já sabem, meu nome é Márcio Júnior, sou pastor de jovens da igreja do Betel Funcionários 2 e vai ser um prazer hoje, nessa quarta-feira aqui com vocês, poder caminhar, seguir os passos do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. Amém? Para isso eu já te convido a abrir tua Bíblia aí em Atos, capítulo 13, que foi a nossa lição de casa, ler de Atos do capítulo 13 até o capítulo 15, onde se encerra a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu creio que você deva ter feito essa lição e, se possível, tenha anotado aquilo que te chamou a atenção, as observações importantes, interessantes, que saltaram aos seus olhos e que te fizeram refletir, meditar, as lições que você tirou a partir dos relatos dessa primeira viagem do apóstolo Paulo. Mas antes de lermos, gostaria de lembrar com vocês rapidamente alguns pontos do que a gente conversou semana passada. Nós não adentramos diretamente nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Na verdade, a gente fez um breve panorama das missões ou da missão de Deus em toda a Bíblia Sagrada, e nós percebemos que Deus está em missão e nós temos a nossa missão na missão de Deus. Então, a missão é de Deus e Ele nos dá o privilégio de cooperar com ela, de participar dela, de ajudá-lo, de auxiliá-lo, de sermos instrumentos, na verdade, nas suas mãos para que a sua missão seja cumprida. É um enorme privilégio para nós. Depois de fazer esse breve panorama, nós chegamos ao livro de Atos, que mostra os primeiros passos da igreja cristã, que mostra depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a igreja sendo capacitada pelo Espírito Santo de Deus, vendo se cumprir nos capítulos, nas páginas de Atos dos Apóstolos, aquilo que Jesus prometeu aos discípulos em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nesse caminho nós também percebemos o destaque do apóstolo Pedro nos primeiros capítulos de Atos até o capítulo 12. Ele é a figura central, ainda que no capítulo 9 a conversão de Saulo no caminho de Damasco receba um destaque especial, mas até o capítulo 12 é Pedro, o principal apóstolo, digamos assim, que aparece no livro de Atos. E no capítulo 9 já há aquela introdução sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco, a maneira como Deus o chama, como Deus o resgata, aquele que outrora era um perseguidor dos que seguiam a Jesus Cristo, é alcançado pelo próprio Cristo no caminho de Damasco e recebe a voz de Deus ouvindo o fato de que ele, agora, aquele que perseguia os cristãos, agora será um instrumento escolhido para a proclamação do Evangelho aos gentios, aos reis, aqueles a quem Deus o direcionaria. E então a gente chega ao capítulo 13, que propriamente vai narrar a primeira viagem do apóstolo Paulo. E eu queria que a gente lesse os 3 primeiros versículos desse capítulo de número 13. Amém? Vou dar um tempinho para você abrir sua Bíblia aí, enquanto eu bebo água. Atos capítulo 13, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 3.
Amém? Assim está escrito: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3: Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Esses 3 versículos mostram o início, o pontapé inicial de Deus para a viagem missionária, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Lembremos que Paulo era esse homem natural da cidade de Tarso, como assim é apresentado no livro de Atos, e um homem que viveu aproximadamente 70 anos ou um pouco menos, 7 décadas, né, que foram cheias de acontecimentos importantes desde o nascimento de Jesus, né? E como a gente mencionou semana passada, se o livro de Atos não existisse, a gente saberia muitas coisas a menos do que sabemos sobre a vida do apóstolo Paulo. Então, glória a Deus que levantou Lucas, o médico amado, um grego, para narrar as viagens missionárias, os fatos ocorridos nos primeiros anos da igreja cristã, da igreja de Cristo. E aí, esses 3 versículos mostram as missões começando de maneira organizada, de maneira deliberada na igreja primitiva. E esses versículos nos mostram algumas coisas. Em primeiro lugar, ele nos mostra que igreja é esta. Não era a igreja de Jerusalém a que estava começando a missão, essas missões. Era uma igreja situada em Antioquia, um território da Síria. Se você voltar algumas páginas de sua Bíblia para o capítulo de número 11, dos versículos 19 a 30, você vai perceber que em Antioquia, da Síria, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, até em um tom de zombaria, de menosprezo, porque a palavra cristão, acho que alguns de vocês sabem, se não todos, significa pequeno Cristo. Então, quando os discípulos estavam ali, eles eram apelidados de cristãos, ou seja, lá vem um pequeno Cristo, né? Esse nome que hoje a gente carrega com tanto orgulho, com tanto amor. Somos cristãos, pequenos Cristos, fragmentos de Cristo. E que bom, e quem dera que sempre a gente possa carregar a imagem de Cristo através das nossas atitudes, né? Que as pessoas olhem para nós e enxerguem pequenos Cristos por onde quer que a gente passe. Amém? Mas dito isto, neste parênteses, a igreja de Antioquia, ela se posiciona como essa primeira agência missionária no livro de Atos, aqueles que vão enviar. E o versículo de número 1 mostra que a igreja de Antioquia era uma igreja capacitada por Deus, uma igreja que possuía profetas e mestres, né? Homens separados por Deus, habilitados com dons, com talentos, né? Ministeriais, para cumprirem o propósito de Deus, né? E o versículo número 1 diz que essa igreja tinha profetas e mestres. Havia ali na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aí Lucas cita 5 que fazem parte desse grupo de profetas e mestres, né? O Barnabé, que vai ser a dupla que formará com Paulo, né? Essa dupla missionária da primeira viagem. E além de Barnabé, que é citado aí logo no começo da lista, o próximo é Simeão, que é também chamado, ou tem por sobrenome, Níger, né? Lúcio de Cirene, Manaém, um colasso de Herodes, ou seja, alguém que foi criado juntamente com Herodes o tetrarca, logo alguém que conhecia a cultura judaica de maneira profunda. E por último nessa lista, né, Saulo, né, escanteado ali talvez, por último na lista, o convertido Saulo. E aí o versículo 2 mostra que enquanto eles serviam naquela igreja, enquanto eles exerciam, colocavam em prática seus dons dados por Deus ali naquela igreja e orando em profunda consagração, Deus age, Deus fala, né? O Espírito Santo de Deus fala, o versículo 2 diz isso. E lembremos daquilo que foi dito semana passada também, né?
Atos dos Apóstolos, como o Justo Gonzalez falou, podia ser chamado de Atos do Espírito Santo, pela maneira como o Espírito Santo age, capacita, envia, impulsiona, breca, às vezes também, a ação dos discípulos, dos apóstolos. E nesse versículo 2, mais uma vez, nós estamos enxergando a ação, a voz de Deus, o Espírito Santo de Deus de maneira ativa na missão, né? O versículo 2 diz que o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. E aqui é importante a gente entender que Deus, na sua missão, separa homens e mulheres para obras específicas que Ele mesmo planejou para nós. Nós temos uma dupla vocação, como os teólogos costumam dizer. A primeira vocação é a vocação universal, ou seja, aquela que todo crente possui, aquela que todo cristão tem, de ser um discípulo de Cristo, de anunciar Cristo a todos ao seu redor. Essa é a vocação universal. Mas Deus também nos dota, nos confere vocações específicas, para obras específicas, para direções específicas. Nesse momento, a vocação específica de Deus para Paulo, ou chamado ainda de Saulo aqui nesse versículo, e Barnabé, era uma obra que ele mesmo chamou e pediu, ordenou que a igreja de Antioquia separasse esses dois homens para cumprirem esta obra. E a igreja que já jejuava, né, buscava a direção de Deus, no versículo 3, continua jejuando e orando em profunda consagração. E isso é um pilar da obra missionária, a vida consagrada, a oração, o direcionamento de Deus para a missão é extremamente importante. E essa igreja entendia isso, e enquanto jejuavam e oravam, impuseram as mãos, né, um sinal de aprovação, de anuência, de estamos com vocês. Né? Entendemos a voz de Deus e obedecemos a essa voz. Impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram. Então, um momento histórico aqui da igreja primitiva, o primeiro relato de missões de maneira organizada, de uma viagem missionária propriamente dita, está nesse texto. A igreja de Antioquia ouve a voz do Espírito Santo de Deus, obedece e envia Barnabé e Saulo, envia aqueles homens para a missão. Então, eles vão começar a sua trajetória, a sua jornada missionária. E na maioria das Bíblias, nós temos no final delas uma gravura, uma figura, uma imagem do mapa percorrido pelo apóstolo Paulo, né? Rumo nas suas viagens missionárias. Tem vários mapas, dentre eles a primeira viagem de Paulo, né? Não sei se vai dar para ver muito bem aqui, mas se você tiver com sua Bíblia e puder olhar, tem um mapazinho aqui com as cidades, os territórios pelos quais Barnabé e Paulo passaram pregando o Evangelho nessa primeira viagem missionária. Então, o capítulo 13 prossegue e nesta quarta-feira, nesta noite, a gente vai caminhar pelos versículos bíblicos, pelos textos bíblicos, vendo a ação missionária de Deus através da vida e da proclamação dos seus missionários Saulo e Barnabé. Então, dos versículos 4 a 12 do capítulo 13, e eu peço que cada referência e cada texto que for dito aqui, você confira na sua Bíblia, você observe na sua Bíblia se de fato é isso, tá bom? Então, do versículo 4 ao versículo 12, é apresentado o primeiro lugar para onde Barnabé e Saulo foram, né? E eles se dirigiram para Chipre, que era a terra natal de Barnabé, uma ilhazinha ali próxima a Jerusalém, que era a cidade, a terra natal de Barnabé. E enquanto estavam indo para aquela cidade, aquela terra natal, e ainda no chamado feito no versículo de número 2, né, percebe-se que na ordem dos nomes dos missionários é lido Barnabé e Saulo. E isso não é por acaso. A verdade é que a figura principal nessa viagem missionária era Barnabé. O apóstolo Paulo, né,
viria a tornar-se apóstolo Paulo, Saulo, ele ocupa um lugar de segundo comando. É um posto secundário, é Barnabé e Saulo, não Saulo e Barnabé. Então isso é importante para a gente entender. Mas o versículo 4 mostra que eles não foram sozinhos, né? Na verdade, o versículo 5 mostra que eles não foram sozinhos. O versículo 4 diz que enviados, pois, pelo Espírito Santo, e olha só, mais uma vez o Espírito Santo, que separou-os para a missão, agora os envia para a missão. Então eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O versículo 5 diz que eles chegaram a um local chamado Salamina, e ali naquele lugar eles fizeram o que era de costume, o que se mostraria de costume nas pregações, nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Começaram pregando a mensagem que eles foram levar na sinagoga judaica, no lugar onde os judeus, os adeptos da religião judaica, se reuniam. Então eles começavam indo àquele lugar para mostrar que aquilo que o judaísmo apresentava, que apontava, na verdade, para uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Messias prometido. Então eles começavam nas sinagogas e mostravam aquilo que o judaísmo apresentava e culminavam na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, o judaísmo era a base da mensagem que viria depois, que era mais importante, né? Que era o próprio Jesus. Ele é o cumprimento de toda a lei. Ele é o propósito de toda a lei, de tudo aquilo que se levantou e que foi dado por Deus na religião judaica. Então, eles começaram nas sinagogas judaicas. E um detalhe importante é que eles tinham uma terceira figura nessa tropa missionária, digamos assim, né? Barnabé, Saulo e João Marcos, né? Que aí é chamado de João, que era auxiliar deles. Então, ali em Chipre, eles chegaram até Pafos. O versículo 6 apresenta isso. E ali em Pafos, eles se encontram com duas figuras, né? E isso vai nos mostrar uma primeira situação, digamos assim, diferente nessa viagem missionária. Eles se encontram com Elimas, ou Bar Jesus, como é chamado, um homem que mexia com magia e que era um falso profeta, um judeu, que era um falso profeta, e ele era uma espécie de guru, de assessor religioso do procônsul, né, Sérgio Paulo, que era uma figura de autoridade romana, estava à frente daquela localidade. Então o apóstolo Saulo e Barnabé vão pregar a este homem, o texto afirma, no versículo 7, só que Bar Jesus, o encantador, ele se opõe, né? Tenta atrapalhar a pregação, aquilo que Saulo e Barnabé estavam fazendo. E então, nos versículos 9 a 11 desse capítulo, a gente percebe a ousadia, a intrepidez do apóstolo Paulo. O versículo 9 diz que ele, Saulo, e aqui ele vai ser chamado de Paulo, vai começar a ser chamado de Paulo, todavia Saulo, também chamado Paulo, que é o nome romano dele, que significa pequeno, Paulo, cheio do Espírito Santo. Olha a figura do Espírito Santo mais uma vez. O Espírito Santo separou Barnabé e Saulo, o Espírito Santo enviou Barnabé e Saulo, e o Espírito Santo é aquele que está enchendo, preenchendo, revestindo, enchendo de poder Paulo e Barnabé. Então essa autoridade do Espírito Santo presente na vida do apóstolo Paulo é vista nos versículos 9, 10 e 11. Né? No versículo 10 ele diz o seguinte para Elimas: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, aquele homem que tentara, claro, inflamado pelo diabo, que tentara atrapalhar a evangelização, a proclamação da mensagem que Barnabé e Paulo estavam pregando, ele foi repreendido por Deus, e Deus encheu Paulo com o Espírito Santo para operar essa obra. Aquele homem ficou cego, como Paulo havia dito, e ele tateava, precisava de alguém que o ajudasse, que o guiasse pela mão. E com esse ato milagroso, somado à proclamação da mensagem do Evangelho, o Sérgio Paulo, o procônsul, ele, vendo aquilo que aconteceu, ele creu. É o que nos diz o versículo 12. E essa sua fé o deixou maravilhado com a doutrina
do Senhor. Então a gente já vê os primeiros cumprimentos da ação de Deus na salvação das pessoas, né? Os missionários proclamam a mensagem, Deus opera maravilhas e as pessoas creem no poder do Evangelho, que é o poder de Deus. Assim aconteceu na vida do procônsul Sérgio Paulo. E não apenas com ele, né? A gente vai perceber que mais à frente ainda vão acontecer algumas coisas importantes. Então, depois de passarem pela ilha de Chipre, por Salamina, por Pafos, né, esses territórios ali na ilha de Chipre, localidade natal de Barnabé, agora Barnabé e Paulo se dirigem para um outro território, chamado de Perge. E o versículo 13 mostra que eles navegaram de Pafos, né, era uma ilha, então eles tinham que navegar para voltar. Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. E é nesse versículo que acontece um evento que mais tarde culminaria no conflito entre Barnabé e Paulo, né? João, o auxiliar deles, lá do versículo de número 5, os abandona. Ele abre mão da missão, ele vai embora. O versículo 13 diz que ele apartou-se deles e voltou para Jerusalém. Isso, mais tarde, no capítulo 15, versículo 36, seria motivo de cisão, de rompimento entre Barnabé e Paulo. Mas vamos por partes, que a segunda viagem missionária só será trabalhada na semana que vem. Então, abandonados por João Marcos, eles continuam. E agora de Perge, no versículo 14, está escrito que eles vão para um outro território, Antioquia da Pisídia, né? Não mais Antioquia da Síria, outro território, Antioquia da Pisídia. E ali, num sábado, um dia de ir à sinagoga, eles mais uma vez fazem o mesmo caminho e vão à sinagoga, se assentam e recebem a oportunidade do chefe da sinagoga, como diz o versículo 15, para exortar o povo, para encorajar, animar o povo. Então ela era a oportunidade que Deus lhes estava dando de, na sinagoga, no ambiente judaico, proclamarem a mensagem daquele que é maior do que o judaísmo, daquele que é maior do que tudo, Jesus Cristo, né? Mostrar que aquilo que a lei, que os profetas falaram, se encontrava cumprimento na pessoa maravilhosa do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E então do versículo 14 do capítulo 13 até o versículo 51 é uma longa pregação do apóstolo Paulo, mostrando que o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus, mostrando que aquilo que eles estavam, no versículo 16, na verdade, habituados a ler no Antigo Testamento, na verdade, era sobre a pessoa de Jesus Cristo. E é isso que Paulo vai pregar, do versículo 16 ao versículo 51. E nessa sua pregação ele vai voltar até o Egito, de onde Deus tirou o povo. Ele fala isso no versículo 17. E aí fala do período do deserto, no versículo 18, nas vitórias contra as nações no caminho para Canaã, no versículo 19, com Josué, né? E aí depois de séculos, 450 anos, como Deus levantou juízes para libertar o povo, até o profeta Samuel, no versículo 20. E aí, depois do profeta Samuel, o povo pede um rei. Paulo fala sobre isso também, no versículo 21. E ele continua contando a história, depois de Saul, que Deus levantou um outro rei, Davi, um homem segundo o seu coração. E nessa sua pregação, o apóstolo Paulo vai falar que da descendência de Davi é que veio o Salvador, Jesus Cristo. Ele diz isso no versículo de número 23. E ele continua pregando sobre Jesus, né? Ele vai usar o Antigo Testamento aí para anunciar Jesus, né? Mostrando que quando o condenaram, no versículo 27, cumpriram-se as profecias, né? E vai relembrar a morte de Jesus, que mesmo que Pilatos não tenha encontrado em Jesus nenhuma culpa da que lhe foi atribuída, ainda assim ele, em cumprimento de tudo que estava escrito, ele foi morto, foi assassinado e o colocaram no madeiro, depois no túmulo. Mas o versículo 30, o apóstolo Paulo vai mostrar que tudo isso aconteceu para que Deus mostrasse o seu poder, ressuscitando Cristo
dentre os mortos, né? E aí vai falar no versículo 31 que ele foi visto por muitas pessoas no espaço de tempo depois da sua ressurreição, essas que se tornaram testemunhas dele diante do povo, né? E aí Paulo continua a sua mensagem citando o Salmo, que na verdade foi dito com relação à descendência de Davi, mas era justamente sobre a pessoa de Jesus Cristo, descendente de Davi segundo a carne. E, enfim, Paulo vai chegar no versículo de número 38, que é a conclusão do seu argumento sobre Jesus. E ele vai dizer o seguinte: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio desse, que é Jesus. Olha o versículo 39 que diz: e por meio dele, Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesses ser justificados pela lei de Moisés. E ao falar isso, o apóstolo Paulo está tocando na ferida dos judeus. Ele está dizendo que aquilo que a lei de Moisés não podia fazer, Cristo pode fazer. A justificação que a lei não era capaz de realizar, porque todos iriam tropeçar e pecar, Cristo é capaz de realizar e de perdoar os pecados daquele que nele crê. E aí, o apóstolo Paulo, no versículo de número 41, vai encerrar essa sua grande pregação no sábado na sinagoga, ali naquela localidade, né, que era Perge. E aí o apóstolo Paulo e Barnabé terminam esse primeiro momento ali, e no final eles são interpelados, eles são pressionados a retornarem no sábado seguinte. As pessoas no versículo 42 queriam que eles voltassem, né, no sábado seguinte para eles falarem mais sobre estas mesmas palavras, né? E quando eles despediram aquelas pessoas, muitos os seguiram, né? Tanto judeus quanto convertidos, gentios que haviam se convertido ao judaísmo, começaram a seguir a Paulo e a Barnabé. E seguindo esses homens, eles foram encorajados a continuarem na graça de Deus. No sábado seguinte, o versículo 44 vai dizer que quase toda a cidade se reuniu para ouvir a mensagem de Paulo e Barnabé. Mas os judeus, né, que aí pode ser visto como um grupo de oposição, se levantou, né, com inveja e começaram a desdizer, a contradizer o que o apóstolo Paulo falava. Então no versículo 46, Paulo e Barnabé falam uma coisa muito importante. Paulo diz assim, ó: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Aos judeus, primeiro, a mensagem veio. Mas Paulo diz: mas, já que vocês rejeitam e a vós mesmos vos julgam indignos da vida eterna, eis aí que nós vamos agora para os gentios. E o versículo 47 ele vai citar o profeta Isaías, ao dizer que, Isaías 49:6, ao dizer que o Senhor determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Então o propósito de Deus não se restringe aos judeus, vai se estender aos gentios. E os judeus, alguma parte deles, pelo menos, iria rejeitar essa mensagem, para que essa mensagem fosse levada a outros povos, a outras nações, a outras etnias. E glória a Deus por isso, que por causa desse plano glorioso de Deus, que primeiro anuncia aos judeus, e que parte deles crê, outra parte rejeita, e então a mensagem chega aos gentios, é que nós estamos aqui hoje. A mensagem chegou até nós. Então isso é maravilhoso, né? E o versículo 48 diz que diante dessa resposta de Paulo e Barnabé, os gentios se alegram, né? Se alegram pelo fato de que Deus deseja que a mensagem seja anunciada também a eles. E é interessante que o versículo 48 diz que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, no plano de Deus, Deus destina, Deus escolhe, e ele escolheu salvar aqueles homens. Glória a Deus por isso. O versículo 49 vai dizer que a palavra começa a se espalhar naquela região, os frutos começam a aparecer, a missão está dando resultado. E a oposição se levanta mais uma vez. Dos versículos 50 a 51, aqueles judeus inflamam algumas mulheres religiosas daquele lugar para incitarem-se contra os apóstolos Barnabé e Paulo, né? Eles são perseguidos
e expulsos da cidade. No versículo 51, eles sacodem os pés, o pó da sandália, e vão para outro lugar, para Icônio. Entretanto, esse fato da perseguição, da expulsão daquela cidade, não os deixa tristes. O versículo 52 diz que eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo é esse combustível para a missão. A alegria do Espírito Santo é que nos conduzirá a fazer a missão, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que a perseguição se levante, ainda que aos nossos olhos não esteja dando certo. Mas saibamos que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos separa, que nos envia, que nos capacita, ele nos enche. E isso é o bastante para alegrar o nosso coração, independente das circunstâncias. Glória a Deus por isso, então. E ali Paulo e Barnabé saem daquela localidade e vão para um outro lugar agora, Icônio. E o versículo 1 diz que eles usaram o mesmo método. Foram até uma sinagoga judaica e começaram a falar ali naquele lugar. E o resultado disso foi que muitas pessoas creram, tanto judeus como gentios, tanto judeus como gregos. Começaram a crer. Só que os judeus, mais uma vez, que não creram, instigaram, mais uma vez, irritaram o ânimo dos gentios contra os irmãos, né? Então isso fez com que Paulo e Barnabé, mais uma vez, desfrutassem de oposição. Mas o versículo 3 diz que eles continuaram ali. Eles se demoraram muito ali. E eles, nessa estadia, eles falaram ousadamente no Senhor, né? Confiando na palavra de Deus de fato. E aí Deus honrou a proclamação da mensagem, essa confiança, através de sinais e prodígios, né? Eles proclamavam a mensagem, Deus confirmava a mensagem com sinais, com maravilhas, com prodígios. E isso fez com que o povo da cidade ficasse dividido. Parte do povo cria na mensagem dos apóstolos, queria seguir aquilo que eles estavam anunciando, e outra parte, né, queria seguir, continuar naquilo que os judeus afirmavam, né? Uns iam pelo lado dos apóstolos, outros pelo lado dos judeus, né? E o tumulto foi se formando. O versículo 5 diz que, associados com as autoridades, os judeus, né, inflamaram ali, provocaram um tumulto para apedrejar e difamar Paulo e Barnabé. Eles tiveram conhecimento disso, como o versículo 6 diz, e eles fugiram para Listra e para Derbe, cidades ali da circunvizinhança da Licaônia. Então, Deus permitiu que naquele momento eles fugissem. Não era o propósito de Deus que eles confrontassem aqueles que se levantavam contra eles. Na verdade, o propósito de Deus era que eles fossem para Listra e Derbe, cidades ali da Licaônia. Isso está narrado do versículo de número 8 ao versículo de número 19. Do versículo de número 8 até o versículo 10, um milagre é operado. Na cidade de Listra, no território de Listra, estava sentado um homem aleijado, que era deficiente, paralítico, desde o seu nascimento. Jamais ele pudera andar, né? Então, quando Paulo fala, aquele homem fixa os olhos no apóstolo Paulo, e Paulo, ao perceber que ele tinha fé para ser curado, diz: levanta-se. E ele saltou e andava, né? E ali acontece algo inusitado aos olhos de Paulo e Barnabé. Aqueles homens, ao verem isso, acham que Paulo e Barnabé são dois deuses gregos, né? Zeus, que é o principal dos deuses gregos, chamaram Barnabé de Zeus e o colocaram sobre os ombros, né? O adorando, né? O venerando, ou como é na divindade romana, Júpiter. E a Paulo chamaram Hermes, ou Mercúrio, né? Que é o deus equivalente na mitologia romana, né? Que era o principal portador da palavra. Hermes é o anunciador, o mensageiro. Então começaram a levantar aqueles homens, e inclusive um sacerdote da cidade ali, de Júpiter, né, dessas divindades, veio trazer bois, coroas de flores ali, para que esses homens sacrificassem junto com a multidão. Só que Paulo e Barnabé rejeitaram isso veementemente, né? Eles se posicionaram contra, porque eles eram homens e eles protestaram contra essa atitude daqueles homens. Disseram: nós somos homens como vocês, né? E até o versículo 18 eles vão mostrar que na verdade é Deus que merece adoração e não eles. E mesmo depois de eles pregarem, o versículo 18 diz: foi com muita dificuldade que conseguiram impedir da multidão lhes oferecer sacrifícios.
E aí então chega o versículo 19, que os judeus das localidades por onde eles tinham passado chegam até Listra, e ali eles mais uma vez incitam a multidão, e a multidão chega às vias de fato e apedreja o apóstolo Paulo e o arrasta para fora da cidade, julgando que ele estivesse morto. Mas não era o tempo de Deus para que Paulo fosse morto ainda. Então Paulo se levanta entre os discípulos ali, volta para a cidade e no dia seguinte ruma junto com Barnabé para um novo destino, um novo território. Agora o apóstolo Paulo vai para a localidade de... Deixa eu dar uma olhada se eu esqueci de alguma coisa aqui. Eles agora vão para Derbe, que é o segundo lugar nessa dupla de cidades aí, Listra e Derbe. Então, o versículo de número 21 até o versículo 28 vai mostrar o retorno deles para a Antioquia da Síria, do lugar onde eles foram enviados, da igreja, para a igreja que os enviou, né? Que da parte do Espírito Santo os enviou. E nesse retorno a gente consegue ver um pouco da estratégia missionária do apóstolo Paulo, um pouco da estratégia missionária desse grupo missionário, né, formado por Paulo e Barnabé. Eles fizeram discípulos ali em Derbe, e o versículo 21 diz que eles anunciaram o evangelho naquela cidade, fizeram muitos discípulos. Então eles voltaram para Listra, a cidade onde há pouco o apóstolo Paulo havia sido apedrejado e quase morto. Voltaram para Icônio, um outro território onde eles quase eram apedrejados. Voltaram para Antioquia da Pisídia, onde eles também pregaram o evangelho e encontraram oposição. E nesse retorno é percebido, né, que o propósito de Paulo era fortalecer os crentes daquele lugar, aqueles que haviam se convertido ao cristianismo, aqueles que decidiram seguir a doutrina de Cristo, né, seguir a mensagem de Jesus Cristo. O apóstolo dele era confirmar essas pessoas. Isso nos mostra a importância de não fazermos apenas avanços missionários, né, que às vezes a gente organiza um avanço missionário, um fim de semana, até mais dias, num lugar, e não podemos deixar de voltar lá para confirmar os que são salvos, né? Deus opera, salva pessoas, mas essas pessoas precisam ser discipuladas, fortalecidas. E isso nos leva à importância disso que Barnabé e Paulo fizeram. Eles voltaram pelas cidades, fortalecendo os irmãos. E além de fortalecer os irmãos, eles levantaram presbíteros, né? Líderes que dirigiriam essas igrejas, formados naquele mesmo local, pessoas da realidade daquela igreja. Então isso é importante também para que a igreja ande com as próprias pernas, cresça, seja uma igreja forte, né? Aquilo que se chama de igreja autóctone, ou seja, uma igreja liderada por pessoas da própria localidade. Isso fortalece a vida da igreja. Então Paulo estabeleceu, juntamente com Barnabé, esses presbíteros, e o versículo 24 diz que eles foram para Atália, e depois de Atália eles voltaram para Antioquia da Síria, para a igreja de onde eles tinham sido enviados. E isso é importante, que mostra a missão completada. E ao chegarem ali, os versículos 27 e 28 do capítulo 14 mostram eles reunindo a igreja e eles relatando com alegria no coração o fato de como Deus abrira a porta da graça aos gentios também. Eles testemunharam isso, eles foram ferramentas de Deus para isso, para que os gentios ouvissem o relato da mensagem de Jesus Cristo, né? E aí se encerra a primeira viagem missionária de Paulo. Mas ainda conectada a essa primeira viagem missionária está o capítulo 15, que é o conhecido Concílio de Jerusalém. O que é isso? O primeiro versículo do capítulo 15 diz que chegaram em Antioquia, na igreja onde Paulo e Barnabé foram enviados, chegaram judeus anunciando que para que as pessoas fossem salvas, elas precisariam ser circuncidadas segundo a lei de Moisés. Lembre-se que a circuncisão era aquele corte na carne do órgão masculino ao 8º dia, que demonstrava que de fato alguém pertencia à descendência de Abraão, à religião judaica, e que por isso mostrava que alguém herdava essas bênçãos, inclusive a bênção da salvação. Essa mensagem era totalmente perigosa, a mensagem do Evangelho de Cristo, a mensagem que Paulo e Barnabé pregaram por onde passaram, a mensagem que os apóstolos estavam pregando. E aí, Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia da Síria para Jerusalém, onde estavam os demais apóstolos, Pedro, e sobretudo Tiago, meu irmão de Jesus, que tornou-se um líder
do colegiado apostólico, né? Um líder dos apóstolos. E Paulo e Barnabé foram enviados com uma missão. Eles deveriam transmitir a mensagem de que a porta da graça foi aberta aos gentios, e para isso os gentios não precisariam se circuncidar para que fossem salvos, não precisariam observar esses preceitos da lei de Moisés, eles precisariam apenas crer em Jesus Cristo, na sua pessoa, na sua obra, na sua morte e ressurreição. Então, o capítulo 15 de Atos, até o versículo de número 35, é esse debate, essa exposição do apóstolo Paulo e Barnabé, demonstrando para os demais apóstolos, para a igreja em Jerusalém, que o evangelho de Cristo é suficiente. Ele não precisa de acréscimos, ele não precisa de adicionais, ele é o bastante. E isso vai ficar bem visível na carta de Paulo aos Colossenses, onde ele vai mostrar que Cristo é supremo, é suficiente, ele é o bastante, ele não precisa de mais nada, porque é nele que tudo subsiste. E isso é maravilhoso, né? Porque nesse concílio de Jerusalém foi entendido pelos apóstolos que os gentios não precisariam se circuncidar. E essa foi uma decisão histórica que mudou para sempre a religião cristã. Pois se a circuncisão continuasse a acontecer, o cristianismo seria nada mais nada menos do que um judaísmo melhorado. Mas o cristianismo é muito mais, porque é a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então no final do capítulo 15 há o rompimento entre Paulo e Barnabé, porque na segunda viagem missionária que estaria para começar, Barnabé mais uma vez queria levar João Marcos, aquele que havia abandonado Barnabé e Paulo no começo, lá em Pafos, né? Então Barnabé queria levá-lo, acharia que ele seria útil, e o apóstolo Paulo não concordou com isso. E o texto bíblico, no final do capítulo 15, diz que a desavença foi tão séria que eles chegaram a se separar. Então Barnabé pegou João Marcos e foi para um local, foi para uma direção, né? E aqui no versículo de número 39, Barnabé pegou João Marcos, foi para Chipre novamente, e Paulo escolheu um outro parceiro aqui, Silas, e encomendados pela graça do Senhor ali na vida dos irmãos da igreja de Antioquia, foi para Síria, Cilícia, confirmando as igrejas que haviam sido abertas. Então, esta é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, o pontapé inicial das viagens missionárias organizadas no livro de Atos dos Apóstolos. A gente pode aprender muitas coisas com essa viagem. Queria que a gente lembrasse de duas delas, né? Primeiro, o Espírito Santo é aquele que vai conduzir. O Espírito Santo é aquele que conduz a nossa obra missionária. Não falamos de nós mesmos, falamos da parte de Deus, preenchidos pelo Espírito Santo. Então é importante reconhecermos a dependência da presença do Espírito Santo na obra missionária que nós realizamos. Em segundo lugar, a importância da estratégia missionária. O apóstolo Paulo e Barnabé iam nas sinagogas judaicas, onde as pessoas já conheciam o texto do Antigo Testamento, pregavam a partir desse texto e mostravam que o cumprimento dele era a pessoa de Jesus Cristo. Depois anunciavam para os gentios daquela localidade e Deus ia confirmando a palavra de salvação no coração daqueles que deveriam crer. E essa estratégia fica visível também no retorno, no final da viagem, onde Paulo e Barnabé confirmavam as igrejas, os crentes por onde eles haviam passado, e também estabeleciam presbíteros, líderes para conduzir aquelas igrejas. Então, glória ao Deus da missão, que conduziu a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo acima das perseguições, do sofrimento, do apedrejamento, quase morte, pois Deus estava no controle e continua estando, continua sendo aquele que detém o poder, e o mundo está em suas mãos. Semana que vem nós veremos a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu te convido a ler a partir do capítulo 16 essa segunda viagem missionária e mais uma vez tomar nota, anotar os detalhes que te saltaram aos olhos como coisas importantes, e a gente vai avançar seguindo as pegadas do apóstolo Paulo por onde ele pregou o evangelho, dessa vez não com Barnabé, mas ao lado de Silas, e tem muitos acontecimentos importantes e interessantes nessa viagem missionária, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que é o assunto da nossa semana que vem. Que Deus abençoe vocês. Posso orar por sua vida? Deus amado, em nome de Jesus, te agradeço pela vida desses irmãos que estão aqui hoje. Que o Senhor os abençoe e que eles possam entender cada vez mais que o Senhor é um Deus missionário, que usou a vida do apóstolo Paulo para estender
a mensagem do Evangelho àquelas localidades. E glória a Deus que essa mensagem foi sendo ampliada e trazida até nós. Obrigado, Senhor, que essa mensagem gere frutos no nosso coração, que nós possamos amar mais a obra missionária e dispor as nossas vidas como um instrumento em Tuas mãos, para a glória do Teu nome, Senhor, e para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Um grande abraço. Fica na paz.